Você investiu em ações, ETFs, fundos imobiliários, criptos ou fundos de investimento e não faz ideia de como funciona o imposto de renda? Fique tranquilo, que agora eu vou explicar. Quando apenas se compra ou coloca dinheiro em investimento, precisa apenas colocar na declaração a nota do imposto de renda, que é preenchida uma vez ao ano, no ano seguinte ao ano feito o investimento. Porém, caso haja vendas, a situação é diferente. E essa pessoa vendeu um ativo mais caro do que ela comprou, tendo lucro, então, ela precisará pagar uma parte disso como imposto sobre o lucro. No vídeo de hoje, eu vou explicar sobre como o leão realmente age e o que você precisa saber para não cair em nenhuma cilada. Para quem ainda não me conhece, eu sou um investidor comum. Há alguns anos já venho aprendendo sobre investimentos, imposto de renda. E aqui no canal eu quero compartilhar esse conhecimento que eu adquiri de uma forma simples e didática, sem muito daquela linguagem contábil complicada. Se você ainda não é inscrito, já clica no botão aqui embaixo de se inscrever e bora pro vídeo. De forma genérica, a fórmula é esta. Para calcular o lucro, e pega o valor total da venda e retira o valor da compra mais as taxas. E para calcular o imposto, e multiplica o lucro vezes a alíquota vigente para aquela classe de ativo. Geralmente é em torno de 15%, como eu vou demonstrar mais para frente. As alíquotas vigentes para 2025 em posições que duram mais de um dia, então swing trade ou para position, são de 15% para ações, para fundos imobiliários, ETFs e BDRs. E para day trade, em qualquer ativo é de 20%. Day trade é uma operação que começa e termina no mesmo dia. E em relação ao caso das criptomoedas, em exchange nacional, existe uma isenção de 35 mil, no caso das ações, 20 mil reais. E se a pessoa vender mais do que 35 mil reais no mês em criptomoedas numa exchange nacional, vai pagar 15% caso o valor seja abaixo de 5 milhões, como está mostrado na tabela, que é um imposto progressivo referente ao valor. No caso da renda fixa, é mais tranquilo, porque os produtos geralmente já possuem o desconto do imposto de renda por parte da corretora, e daí só precisa declarar no ano seguinte, quando vier o informe de rendimentos fornecido pela própria corretora. Em relação aos investimentos no exterior, tiveram algumas mudanças a partir ali para o ano de 2024. E aí as criptomoedas em exchange estrangeiras foram também colocadas nessa cesta, assim como outros ativos no exterior, como ações, REITs. E todos esses investimentos têm um pagamento de 15% sobre o lucro total daquele ano. Então não se paga mensalmente, não se gera mais DARF, por exemplo, teve ganho de capital com venda de ações, mas sim espera-se o ano e depois disso, na hora da declaração, do preenchimento da declaração anual, vai ser feito o pagamento dos 15% referente ao lucro do ano inteiro. Isso é o que está vigente para agora, em 2025. Pode se alterar, então estavam querendo alterar essas questões. Mas ainda como não saiu a lei, então o projeto não vou comentar. Agora alguns mitos e verdades sobre investimento e tributação. Você diz, não preciso declarar se eu tiver prejuízo. É mentira. Se a pessoa fez uma compra na bolsa de valores, ela precisa fazer a declaração referente àquele valor, não importa se então foi fechada, teve lucro ou prejuízo. Comprou, tem que declarar. Tem gente que pergunta se não pagar o imposto de renda sobre aquele mês, né, sobre o lucro daquele mês, uh, vai gerar multa. Isso é verdade. E essa multa é cumulativa. E eu tenho um conhecido que fez suas operações. Eu tinha comprado ações, ele vendeu um pouco mais caro e não pagou o imposto porque simplesmente esqueceu ou tinha prejuízos a bater, ele não tinha informado esses prejuízos. Aí ele recebeu uma carta dizendo frente ao lucro que ele tinha tido
e que ele tinha que pagar tantos reais em multa, além do valor que devia, por não ter feito o DARF. Outra pergunta que é bastante importante é a questão das isenções. Existe isenção de venda para ações e criptomoedas em exchange nacional, ações R$ 20.000 em venda no mês, com CPF, e as das criptomoedas é 35 mil no mês. Então, nos próximos vídeos a gente vai ter o passo a passo de como declarações, FIIs, até como compensar os prejuízos. Então se inscreve no canal, ativa as notificações. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like aqui embaixo, comenta as suas dúvidas, compartilha com aquele amigo que quer investir, mas ainda está com medo do leão. Abraço.